Olá, paz do Senhor, porque ainda não aconteceu o grande avivamento. Meu querido irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, eu quero dizer para você que nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor com sinceridade e de todo o coração, para você que merece toda a nossa atenção. Veja, por que tarda o tão esperado avivamento? Qual é o empecilho? O que nós estamos fazendo ou o que nós estamos deixando de fazer? Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que pode sim ajudar muitas pessoas. E eu quero indicar para você este livro aqui, Por que tarda o pleno avivamento? Tem um conteúdo aí extenso, vasto, em que você vai poder desfrutar de coisas maravilhosas. O autor Leonardo, da editora Betânia, esse livro você encontra em uma média de R$ 30. Vale a pena. O exemplar deste livro eu consegui há muitos anos atrás com um grande amigo meu, Vanderlei. Vanderlei me conseguiu esse livro, eu fotocopiei ele, eu xeroquei todo ele e eu carrego ele comigo até hoje. E tem aí um conteúdo vasto, importante para você que gosta de estudar a palavra do Senhor. Meu irmão, o primeiro versículo que eu quero trazer para você aqui está em Mateus 15, versículos 7 até o 9. Diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Por que tarda o avivamento? E eu passo a entender nesse primeiro momento que as pessoas não estão adorando o Senhor de verdade, com sinceridade. É da boca para fora, onde o ser humano na nossa época encheu as igrejas de doutrinas e preceitos humanos, e mandamentos humanos, e costumes humanos, fazendo com que o cristão daquele ambiente ele acabe ficando numa prisão, numa caixa, sem poder comparar parâmetros, sem poder avançar no reino espiritual, porque os homens estão tomando para si a glória de Deus, dizendo: olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. O grande Charles Finney, ele fala assim: a maior necessidade dos nossos dias é o poder do alto. E também Oswald Chambers, ele diz assim: nós não temos que ficar debatendo, discutindo a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Então, quando você olha Mateus 15 e esses versículos do 7 ao 9, você passa a entender que tem alguma coisa errada. E agora não é a Bíblia, é os dogmas humanos. Vejamos Isaías 29:13. Diz assim: como este povo aproxima-se de mim, com suas bocas e com seus lábios me honram. Se nós quisermos um verdadeiro avivamento, nós precisamos entender que precisamos adorar de verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, e não da boca para fora, não das roupas suntuosas,
não das igrejas que hoje são verdadeiros clubes, onde tem o desfile do sapato, do terno, da roupa mais elegante, do carro que acabou de ser lançado, das posições, dos cargos. E aí o Senhor diz: este povo está me honrando da boca para fora. Isaías ainda segue dizendo: porém tem afastado seu coração para longe de mim. O seu temor em relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Quer dizer, está havendo aí um grande equívoco, onde as pessoas não estão sendo ensinadas a verdadeira adoração. Agora observe João 5,44. Como podeis crer, vós que recebeis honra um dos outros, e não busqueis a honra que vem só de Deus? Aí eu perguntaria, como iniciei esse vídeo, como que nós teremos um grande avivamento se nós estamos destacando o ser humano, nós estamos honrando muito mais o homem do que o próprio Deus? A pessoa mais importante do culto é o pastor presidente. A pessoa mais importante do culto é a veste que está sendo usada, e não o Senhor, o verdadeiro Deus. Cadê os quebrantamentos? Onde estão as lágrimas? Nós temos dois tipos de oração, podemos assim dizer: a oração administrativa e a oração da agonia. Hoje se ora mais pela providência, se ora mais pelos recursos. E cadê a oração da agonia? Cadê a oração pelas almas, pela conversão, pela renúncia, pela transformação? O pleno avivamento, o grande avivamento virá, mas quando a igreja, e diz na igreja de Laodiceia, no livro do Apocalipse, comprar para si colírio, para que possa ver as coisas espiritualmente. Veja Romanos 1,25, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Mudaram-se o foco. Hoje, a coisa mais importante dentro do culto não é Jesus, não é a manifestação do Espírito Santo, é o cantor gospel, é a estrela gospel, é o pregador com suntuosos cachês. É uma situação em que se dá muito mais valor para o ser humano que está ali e não pelo poder que cruza pelo ser humano. Veja, não temos oração com fervor e pouco conhecimento bíblico. E aqui eu quero destacar a parábola das 10 virgens. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. Então aquelas virgens, elas tinham azeite tanto na lamparina, como também elas tinham azeite de reserva. Azeite incandescente para iluminar o seu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, e azeite de reserva. Isso não é outra coisa senão a tipologia de, na lamparina, o Espírito Santo aceso nas nossas vidas, nos dirigindo, nos orientando, e na reserva, a palavra de Deus, azeite da palavra de Deus, para manter a lâmpada acesa.
São dois elementos principais que nós precisamos hoje, em nossos dias. Porque o pleno avivamento, aquele avivamento tão esperado na terra, irá acontecer. Mas quando a igreja, quando os irmãos verdadeiramente se converterem, ou então mudarem os seus pensamentos para a adoração ao Senhor e não as suas placas denominacionais. Hoje nós temos irmãos que saem de uma grande denominação e vão para uma outra denominação por N motivos. O detalhe é que da onde ele saiu, ele passa a ser visto como um leproso. Ele não recebe mais o cumprimento, não se troca mais a paz do Senhor, a paz e graça, porque não é daquele clube. E é isso que o Senhor quer. O Senhor, ele trará um avivamento a nível mundial, mas não é para placa tal, não é para determinada igreja, é para a igreja invisível. Dentro dos templos, claro, mas sem placa denominacional. E olha o perigo que nós estamos vivendo, porque enquanto as pessoas passam a fazer diferença entre uma e outra instituição, isso só vai freando a manifestação do Senhor. Ora, o sangue de Jesus Cristo, ele por acaso justifica uma igreja? Justifica os irmãos que estão apenas em uma igreja? E não justifica os irmãos da igreja menor, da igreja pequena? O poder do sangue de Jesus é justificador. E eu vou além. Terá, por acaso, igrejas na eternidade? Olha, passa para esse lado aqui, você veio da igreja A. Você tem que ficar aqui desse lado. Olha, você veio da igreja B. Você tem que ficar aqui desse lado. Não, irmão. Queridos, as igrejas estão aí para formar rebanhos e apresentar os cristãos transformados ao Senhor. Nem todos os que estão lá dentro serão salvos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E os pastores, a liderança, seja quem for, como você chama, receberão duro juízo. Olha que coisa interessante que nós estamos vivendo. E nós queremos o avivamento. Mas de que maneira? Se as igrejas, na sua maioria, se tornaram verdadeiros clubes sociais, se tornaram politizadas, um verdadeiro cenário político ali. Se você concorda comigo, com as minhas diretrizes, mesmo que não saiba a Bíblia, mesmo que seja um nécio nas Escrituras, você é do meu time. Se a sua contribuição é muito boa, você é promovido. Você é promovido para não sair dali e para se manter ali prisioneiro de um sistema político. E nós queremos o avivamento. Como que nós teremos o avivamento se nós estamos dando importância a tudo que existe nessa terra? E não como diz Colossenses capítulo 1 e o capítulo 3, melhor dizendo, e os versículos 1, 2 e 3. Buscai as coisas que são de cima. Fica aí olhando o endereço da nossa igreja, enquanto eu digo assim para você, os homens constroem templos grandes
mas não estão lá dentro. Os homens imprimem Bíblias, mas não leem Bíblias. Falam de Jesus, mas não confiam em Jesus. Cantam hinos, mas se esquecem. Fazem concessões ao pecado e não oposição. Um baixo padrão moral e espiritual. Uma preocupação com o dinheiro, a fama, mas não uma preocupação com as almas. Não se fala mais sobre as falsas religiões. Meu irmão, antigamente nós falávamos assim: procure uma igreja perto da sua casa. Mas hoje não dá mais. Você tem que procurar uma igreja que tenha palavra e tenha oração. A tipologia das 10 virgens. Azeite na lâmpada, azeite de reserva. Espírito Santo por causa da oração e Bíblia para manter a oração e para manter o Espírito Santo. Procure uma igreja, mesmo que seja distante, um pouquinho longe, uma igreja que esteja pregando a palavra e que goste de oração. Eu quero relatar para você aqui os nossos cultos, tá bom? Tá aí os nossos cultos. Terça-feira, nossa Igreja Evangélica Geração Peregrinos, pautada na Palavra de Deus. Na terça-feira são 40 minutos de oração, um louvor e alguém encerra ali com uma palavra. Quinta-feira nós temos aí Virtude Missionária Geração Peregrinos. E domingo, às 19h30, o culto da família que nós falamos, né? E também Escola Bíblica Dominical no domingo, às 9h30 da manhã. Por que ainda não aconteceu o grande avivamento? Faça essa reflexão. Deus abençoe você e a sua família.